Muito bem, estamos começando mais um HDL Podcast. É um privilégio ter você conosco e hoje tem coisas tão preciosas para encorajar e impulsionar o seu coração. Nós estamos recebendo Karina Bach. Karina é apresentadora, atriz e ex-modelo. Desde criança começou a participar de campanhas publicitárias e também teve a oportunidade de trabalhar como modelo. Investiu em cursos de teatro e dança. Atualmente apresenta o programa Mais Forte Podcast, que é um sucesso. É um programa que é transmitido pela internet. E tornou-se cristã evangélica, convertida a Cristo, em janeiro de 2021. Karina Bach agora dedica sua carreira com conteúdos cristãos de grande relevância. E ela hoje é uma pessoa muito popular nas mídias sociais, com mais de 8 milhões de seguidores no seu Instagram. Karina Bach, que privilégio ter você aqui com a gente, viu? O privilégio é meu. É uma honra receber você aqui. Muito gratidão pela sua vinda, pela sua dedicação, pelo seu carinho, viu? Muito obrigada. Eu que agradeço o convite. Para mim é uma honra maior ainda, principalmente tendo um apresentador o qual eu acompanho, admiro e também tenho na minha caminhada como fonte de inspiração. Muito obrigada, minha querida. Karina, conta um pouco para nós acerca da sua infância e de como aflorou no seu coração essa questão de ser uma atriz e uma atriz tão conhecida no Brasil. Conta um pouquinho dessa trajetória para a gente, por favor. Olha, pastor, eu sou do interior de São Paulo, sou da cidade de São Manuel. Eu tive uma infância bem de interior, uma infância maravilhosa de ter bem os pés no chão, brincadeira de roda, de amarelinha, subir no pé de árvore, fazer piquenique. Ai, que delícia. E ao mesmo tempo eu tive esse lado artístico aflorado, porque minha mãe, ela já tinha uma confecção de moda na cidade, desde a minha infância. E ela me colocava para desfilar. Ela via desenvoltura em mim, eu gostava, eu era a bonequinha da casa, assim. Até minha mãe, as roupinhas tudo de rendinha, aqueles vestidos de festa, Sim. Era o tipo de moda que ela fazia. E eu virei primeiramente modelo da marca dela, com 4 anos de idade. E onde a gente fazia desfiles na cidade especificamente. Depois ela passou a vender para fora da cidade. Eu passei a vir para São Paulo naquelas feiras de moda, Fenite e tal, desfilando. E aí eu comecei a ser chamada para fazer comercial desde criança. Então foi aí que começou o meu lado artístico. Eu falo que eu percebo que para mim foi muito bom por eu não ter perdido a infância, porque certo. Eu tinha a base familiar, tinha as brincadeiras típicas da minha idade. E ao mesmo tempo, para mim, apesar de ser um trabalho, era divertido, porque eu não era forçada a fazer, e eu tinha também um senso de responsabilidade, de saber valorizar as coisas que eu recebia, que eu ganhava. Eu já tinha meu saláriozinho, conforme o meu cachê. Eu fui ensinada a poupar desde criança. Que bonito. Então, além disso, eu vendia pulseirinha na escola, que eu queria ter uma renda extra. Olha só. Eu já tinha um lado empreendedor desde criança, você pastor. Não pode ficar só com uma fonte de renda. Você viu? Então, foi aí que o lado artístico foi aflorado e ao longo dos anos, depois eu comecei a atuar, tive interesse e convites para fazer parte de novela e assim foi indo essa trajetória. A sua saída de São Manuel, você foi para São Paulo ou para o Rio? Eu fui para São Paulo com 15 anos. 15 anos antes eu vim e vinha. Certo. Depois eu vim com 15 anos, minha família veio junto e a gente passou a morar em São Paulo daí. E aí você depois entra para essa questão do mundo mais artístico, no sentido de atriz. Com 19 anos. Com 19 daí anos. Eu fiz a minha primeira novela. Você fez quantas novelas? Eu fiz 8 novelas. 8 novelas. Contando Qual foi a principal que você achou que
foi de maior destaque? A que foi de mais destaque foi na Globo, chamava Da Cor do Pecado. Olha o nome, pastor. Você vê que Deus já dá sinais. Deus dá sinais. Quando a gente olha para trás, a gente vê. Oh, meu Deus, quanto livramento. Isso aí. Essa foi a novela de mais relevância, que o meu papel era maior e tal. Eu fazia eu chamava Maria Tatame, que era de uma família de lutadores, de boxe. Era um personagem muito engraçado, porém hoje eu vejo, e né, hoje que as escamas caíram, eu vejo quão mau exemplo eu dei, quantos maus exemplos eu dei naquele personagem que era tão divertido e lúdico, mas ao mesmo tempo totalmente fora da palavra. Completamente distorcidos. E isso passou a me incomodar ao longo dos anos, mesmo antes da minha conversão. Olha isso. Você, então, fez várias novelas na Globo... Na Record, no SBT. E no SBT. Isso. Você passou pelas grandes emissoras brasileiras. Sim. E só que eu mesma deixei a carreira antes da minha conversão, porque eu passei a não me sentir mais à vontade. E eu comecei a botar em xeque quais os exemplos que eu estava dando. Então... O Espírito Santo já estava trabalhando no seu coração, mesmo sem você ter essa percepção. Eu acho que é o meu, hein? Desculpa. Imagina. Eu percebo hoje com estes olhos nitidamente. Eu já não me sentia à vontade nos personagens. Quando chegava um texto para mim, eu olhava e falava, poxa, mas isso aqui... Não vai ser bom. Eu mesmo, na minha vida, eu não vou agir assim. Como que eu vou falar isso? Quem vai me ver vai ter como uma inspiração algo ruim. E enquanto outras pessoas falavam, não, mas é só um personagem. Eu falava, mas as pessoas confundem personagem com vida real. É verdade. Isso é um fato tão curioso, né? A associação entre aquela situação vivida ali, achando que aquilo representa a vida da pessoa. Quando eu fiz a minha primeira vilã, eu me senti super mal, eu chegava super mal em casa. Então, aquilo começou a fazer mal para mim. Você foi para o teatro também ou não? Eu fiz uma peça no meio desse... E o seu trabalho de modelo foi concomitante com a televisão? Foi junto. Foi junto. Junto com a TV. E hoje eu ainda trabalho como modelo. Certo. Isso é uma coisa que estava dentro de você desde a infância. Sua mãe foi despertando isso em você. Isso, desde a infância. A questão da comunicação e ser usada, enfim, para o meio artístico mesmo. Como é que você avalia hoje? Você está de fora, um olhar mais clínico, mais crítico. Sim. Como é que você avalia hoje esse mundo artístico? Esse glamour, a propaganda da felicidade. E como é que é lá nos bastidores? Como é que é a vida lá nesses bastidores, nesse mundo artístico? Eu entendo que é muita ilusão. Muita ilusão. Muita ilusão. É uma grande armadilha para a gente se perder, para sair completamente fora do propósito de Deus. É muita... proposta onde você vai ganhar muito dinheiro rapidamente, onde você vai receber muita fama, é tudo aquilo que a carne parece que deseja, tá ali, sendo, né, oferecido, e é muito fácil de se perder, muito fácil. Como é que se lida, Karina, com a fama? Porque você é uma mulher que foi modelo e, assim, um exemplo de beleza física, tinha o glamour e tem até hoje, mas como é que você lidava com isso? Lá no íntimo do seu coração, isso era um perigo para você? Você tinha noção do quão perigoso era isso? Como é que você lidou com isso na vida? Então, a questão da fama, como eu comecei muito cedo, não era algo que subia na minha cabeça de eu me achar melhor, ou do jeito que as pessoas me viam, não era como eu me via. Para mim era um trabalho. Certo. Era um trabalho, tinha muito pé no chão. Eu falo, minha mãe sempre teve o trabalho social também. Então, paralelo a isso, eu enxergava a realidade das pessoas carentes também. Eu estava um dia na TV, mas quando eu ia para a ONG, ia nos asilos, ia fazer os trabalhos voluntários com a minha mãe. A sua mãe ainda
Minha mãe mantém. Mantém. É uma ONG, um trabalho social. Isso. Hoje tem aproximadamente 800 crianças atendidas na comunidade do Paraisópolis, em São Paulo. É a ONG Florescer. Mas começou no interior. Que legal. Antes não tinha sede fixa, então eu fazia parte da diretoria juvenil. Você estava lá no glamour da sociedade, você estava aqui também estendendo a sua mão a crianças necessitadas, carentes. Exatamente. Então eu tinha o pé no chão com relação a isso. Eu percebo que eu só não me deslumbrei mais e não aceitei coisas piores, vamos dizer assim, por dinheiro, porque primeiro que eu tinha uma realidade dentro de casa. Você tinha berço, família estruturada. Tinha uma família estruturada que me dava esse direcionamento. Porém, quando eu fui ficando mais velha, aquela necessidade de me sentir independente fez com que eu fizesse sim coisas como eu ter posado nua, ter feito propagandas me mostrando de forma sensual, vendendo bebida alcoólica, tudo isso que eu enxergo hoje e que eu achava que não tinha problema nenhum, isso é a minha independência. E meus pais chegaram no momento que eu ganhava o meu dinheiro, já era maior de idade, então eles davam a opinião deles, mas também não me forçavam a nada, né? E eu quis dar o meu grito de independência e achando que não estava fazendo mal nem para ninguém, nem para mim. E hoje eu vejo quantos erros eu cometi, não só com a minha vida, quanto sendo pedra de tropeço para tantas pessoas. Chegou um momento no passado que eu li sobre isso e se falava abertamente isso, que a novela das 8 da Globo era o elemento mais influenciador da moralidade do brasileiro. Ainda hoje, vamos dizer, hoje está um pouco mais em baixa, né? A televisão está perdendo um pouco a relevância diante das mídias sociais, mas ainda as telenovelas têm um fator muito importante, não só de retratação da realidade, mas indução. De doutrinar, né? Doutrinar. Como é que você vê isso hoje ainda? Qual o risco disso para a família brasileira e que precaução quem está nos acompanhando hoje deveria ter em relação a essas telenovelas? Sim, eu fico muito preocupada. Eu não consumo telenovelas, eu não vejo nem novela, nem os programas seculares. Eu não tenho nem tempo para isso e não é algo que... Nem gosto. Nem gosto, exatamente. Então, o que eu vejo como algo realmente extremamente perigoso, não só para crianças e adolescentes que estão em formação, mas para os adultos também, que estão se tornando robôs, que só vão seguindo aquilo que a mídia diz como se fosse a verdade absoluta. E em nome de retratar a realidade, eles induzem. Como se fosse algo tão normal que é aceitável. Então você vai achando que se o casamento tá ruim, um briga com o outro, um xinga com o outro, você vê aquilo na novela como algo extremamente aceitável. Natural. E você fala, se na minha casa tá assim, tá tudo certo. E você não confronta com a palavra de Deus. É do senso crítico. Você não confronta e fala, poxa, tá algo errado e eu preciso melhorar. Você acha que todo mundo vive daquele jeito e coloca tudo num pacote só e vai achando que viver em pecado é normal e é aceitável, está tudo bem porque está todo mundo assim. E não é assim, não é isso que a palavra diz. Não é isso. Né? Eu levei um choque quando eu conheci a Bíblia, quando eu passei a compreender a vontade de Deus, porque eu vim de família católica, cristã, e estudei em colégio de freiras a minha vida inteira, até eu finalizar um colégio Santa Marcelina no interior, mas eu não lia a palavra de Deus e me considerava filha de Deus, não criatura de Deus, me considerava uma pessoa que fazia o bem, que fazia o que era certo, que tinha boas intenções. Por isso que eu falo que boas intenções não bastam. Não bastam. Se você não tiver o conhecimento, você vai passar uma vida achando que está agradando a Deus, achando que está no caminho certo e está só se distanciando. E daí não tem paz e não compreende por quê, né? Exatamente. Você disse no começo que mesmo ainda antes da sua conversão, aquilo que você estava fazendo, embora um retorno financeiro,
dividendos de fama, de reconhecimento, mas alguma coisa lá dentro já te incomodava. Sim. Quando você começa a dar um marcha ré e começa a recuar, você recebeu algum tipo de pressão? Não, vambora, você está na melhor fase da sua vida, você não pode recuar agora. Como é que você lidou com isso? Com certeza. Primeiro que ninguém entendeu porque eu tinha parado de não queria atuar mais, e eu cheguei a explicar que eu queria partir para a carreira de apresentadora, porque era onde que eu não precisaria vestir um personagem, eu poderia, né, apenas entrevistar e ser eu mesma. E muitas pessoas criticaram, acharam que eu estava errada. Depois da minha conversão, mais ainda, porque daí eu passei a recusar diversos comerciais, diversas propagandas, quiseram me oferecer mais dinheiro ainda. Eu falei, mas é porque não está aceitando, porque é pouco, então a gente dá mais. E eu já percebendo, só o inimigo lá. Poxa, eu falei, essa armadilha eu não caio mais, não. Então as pessoas, sim, estranharam, e antes também estranharam muito, mas eu estava muito convicta, primeiramente, que aquilo não me fazia bem, e depois que não era vontade de Deus. Karina, entra então a sua experiência com Jesus, sua conversão. Conta para nós como é que acontece isso, quando acontece isso, por que acontece isso, o que ocorreu nesse processo da sua conversão? Sim, foi na época da pandemia. Meu pai, ele adoeceu. Meu pai, eu falo que ele era a minha base segura da minha casa, da minha vida. Sempre foi um homem que sempre se posicionou como um pai, como um ótimo marido para minha mãe. Então, eu tinha uma idolatria com meu pai. Ele era o seu modelo, o seu exemplo. Paradigma. Isso. E eu, mesmo na época, estando casada e estando num relacionamento cheio de altos e baixos, eu não me sentia segura até dentro da minha formação familiar ali, marido, filho, né? E eu tinha no meu pai como a fonte da minha segurança. Seu porto seguro. Meu porto seguro, minha pedra angular era o meu pai. Falava ele, qualquer coisa era ele, meu confidente, aquele que eu buscava, né, aconselhamento. E na época da pandemia, o meu pai, ele tem asma, e ele falou, se eu pegar essa doença, eu não volto. Eu não vou aguentar, se eu for entubado, pode me esquecer. Meu pai faz um pouco de drama, assim, às vezes, sabe, italiano dramático. Todo homem é mais ou menos assim, viu? E daí, quando ele foi internado, e nós todos... Isso aqui em São Paulo? Aqui em São Paulo, nós todos pegamos Covid juntos, eu, minha mãe, todo mundo, junto. Meu pai, todo mundo. E daí só que ele é o que ficou pior, e foi internado, e eu falei, agora o senhor, agora acabou. Saiu o chão debaixo dos pés. Saiu o chão, e foi quando eu falo pela primeira vez, eu busquei em oração, com o coração de uma forma que eu nunca tinha buscado, quebrantado realmente, e pela primeira vez eu me senti fragilizada, porque eu me considerava aquela mulher que faz... Fortaleza, uma rocha. Aquela que tudo que quis conquistou, aquela que tudo Deus abriu as portas, conquistou, sendo que não eram portas de Deus, hoje eu reconheço isso. Então, eu era a mulher, a empoderada dos últimos tempos, que todas estão querendo ser, muitas estão querendo ser. Por isso que eu falo muito para as mulheres, tomem cuidado com os teus sonhos, com os teus desejos, porque você pode realmente pegar todas as teorias coaches, conquistar tudo aquilo que você deseja e chegar lá, você não vai achar aquilo que você achou que ia encontrar. A felicidade não está lá. Não está lá. Vai estar vazio, você não vai ter paz, não vai ter plenitude e vai correr atrás do vento uma vida inteira como eu corri. 44 anos correndo atrás do vento. Aliás, me permita um parênteses, eu quero que você volte nesse ponto. Eu terminei de escrever recentemente o comentário de Eclesiastes. E no capítulo 2 de Eclesiastes, Salomão vai buscar a felicidade. Sim. É legítimo buscar a felicidade. E ele vai procurar onde? Vai procurar na bebida, sim, nas festas, em tudo, na riqueza, no sexo, na fama. E ele chega a ponto de afirmar que tudo que o coração dele desejou, ele deu para ele. Tudo que ele queria, ele alcançou. Foi isso. E quando ele alcançou, ele olhou e disse, mas cadê a felicidade que eu procurei? Isso. Ele diz, é bolha de sabão, é vapor, é vaidade.
Então, o conselho que você está dando é muito importante, porque tem muita gente que acha que se ele chegar lá, ele vai ser feliz. Se eu ocupar aquela posição, eu vou ser feliz. Se eu ocupar aquele papel, eu vou ser feliz. Se eu trabalhar naquela empresa, eu vou ser feliz. Se eu morar naquela casa, eu vou ser feliz. Retoma o seu assunto, por gentileza. É isso mesmo. Tanto que até aqui no livro tá, ó, descobrindo sua força e potencializando a sua felicidade com Jesus em Cristo, de acordo com a palavra. Porque a felicidade não está. Fora de Deus não existe nenhum. Vamos voltar a esse assunto que você está tocando. Mas esse livro ficou muito bonito. Obrigada. É um livro fascinante. Aliás, eu fiquei sabendo, surpreso hoje, que não é o primeiro, né? Eu Você já escreveu escrito outros livros. Já, um infantil e um juvenil, que foi um projeto em prol da ONG Florescer, e faz muito tempo já. Que legal. Então, nós vamos adquirir esse livro aqui na LPC para vender também aqui. Sim, né? obrigada. Então, se você quer um livro forte e corajosa, baseado lá em Josué, né? Isso. Seja forte e corajoso, é um livro fascinante. Eu já li, gostei demais. Além de conteúdo bom, a apresentação ficou fascinante também, né? Obrigada. Que coisa boa. Deus abençoe. Amém. Então, fala mais então um pouquinho daquilo que você estava colocando. Então, e daí voltando à história do meu pai, do seu pai. Foi quando eu me senti frágil pela primeira vez. Precisei chegar a 44 anos para me sentir frágil, sem chão, e foi quando eu busquei em Deus, dentro de casa, meu pai na UTI, de joelhos. Ele ficou na UTI? Ele estava na UTI. Ele ficou uma semana na UTI. Sim. Quase. Quadro crítico. Exatamente. E foi aquela semana em que tive um encontro com o Espírito sozinha Santo. Com Deus? Sozinha. As igrejas estavam fechadas. Eu não saberia nem qual procurar, porque eu não frequentava nenhuma. Não frequentava nem conteúdos cristãos na internet. E ali sozinha, eu pedindo, eu senti pela primeira vez a presença do Espírito Santo. Assim, física mesmo, assim, como se fosse um abraço, aquela glória, assim, e eu chamando, no momento que eu estava chamando, e eu passei a conversar e perguntar onde eu errei todo esse tempo, onde está o meu erro? Eu não quero mais perder tempo na minha vida, eu vi que não valeu de nada, tudo aquilo eu estou me sentindo frágil, e não posso estar apoiada no meu pai. E nesse mesmo dia, que foi o primeiro dia... Você se lembra que dia você estava no seu quarto, na sua casa? Lembro. Foi em janeiro de 2021. Eu estava no quarto, num outro quarto que era o quarto do meu filho. Sim. Ajoelhada. Eu lembro perfeitamente. Eu lembro tudo. Perfeito. E na hora que eu perguntei, como eu quero te conhecer, eu quero saber o que o Senhor quer de mim. Que bonito. Ele me revelou a imagem da Bíblia. E eu fui procurar onde estava a minha Bíblia, porque eu não abria, né? Estava lá em casa em algum lugar e eu já tinha ganho essa Bíblia, uma Bíblia nova, super bonita. E fui abrir a Bíblia e eu tive uma semana em que eu conversava com ele, aleatoriamente eu abria a Bíblia e tudo, mas foi tudo que eu perguntava, eu abria, punha o dedo, vinha a resposta. E eu tive, assim, experiência, assim, de ver imagens na Bíblia, imagens, de sentir aroma, de sentir... Deus despejou graça sobre você naquele momento de angústia. Nossa, muito, foi muito intenso. Naquela semana eu não queria mais parar de estar, não queria sair mais da presença dele. E foi quando eu percebo nitidamente que eu entreguei a vida do meu pai também. E eu falei, Senhor, hoje eu compreendo que nada vale eu ter meu pai se eu não tiver a tua presença comigo. Então, eu abro mão para que o Senhor faça a tua vontade com relação ao meu pai também. Olha. E eu não sabia, porque a gente tinha contato, meu pai estava orando por isso, também na UTI. Olha isso. Pedindo perdão por todos os anos que ele passou longe e que ele não honrou o Senhor. E porque ele já tinha tido um encontro com Jesus, dirigindo na estrada, de Jesus estar sentado ao lado dele. Então, foi algo muito forte que ele teve há muito tempo atrás, no momento também de estar clamando, e depois ele se esqueceu. E ele também foi quebrantado. Enfim, meu pai foi curado. E quando ele voltou da UTI, a gente teve essa conversa que a gente estava orando
Ele lá e você na sua casa. Sim. Ao mesmo tempo, Sim. Deus trabalhando. Sim, ele na pedindo vida de uma todos nova nós. chance para dali em diante seguir os caminhos de Deus. E eu pedindo para conhecê-lo mais. E desde então eu fiz uma aliança com o Senhor mesmo. Eu não passei mais nenhum dia da minha vida sem ler a palavra, sem buscar obedecer a palavra e sem orar. Não tem um dia da minha vida, desde a minha conversão, que eu não faça isso. Me permita fazer essa pergunta aqui. No momento em que Jesus muda a sua vida, transforma a sua vida, você se entrega a Ele, aqueles contatos que você tinha com tantas pessoas do mundo artístico, qual foi a reação delas? Elas recuaram? Algumas delas quiseram saber? Qual tem sido a sua postura de contactar essas pessoas e compartilhar com elas o que Jesus fez na sua vida? Como é que é isso? No primeiro momento, todas já estavam confinadas, né? Por questão da pandemia. Então já não tinha isso de sair, de se encontrar. Já estavam, né, todos um pouco afastados. Mas eu comecei a compartilhar das orações na internet. Passei a não falar mais outras coisas que eu fazia, porque eu estava tão cheia que eu só queria falar, orar. E as pessoas, muitas, começaram a estranhar. Tinha amigas que mandavam mensagem: Karina, tá tudo bem? Você tá bem? Você quer se abrir, passar? Tá acontecendo alguma coisa na sua vida? Eu falava: nunca estive tão bem. Você não sabe. Daí começaram a achar que eu estava doida. Tá alguma coisa está acontecendo, ela não quer contar. Tá alguma coisa esquisita. E eu mandava oração para essas pessoas também. E passei a ser confrontada com a mídia, de pessoas a zombarem também. Agora virou pastora, agora quer virar pastora. Nossa, tá muito chata, tá insuportável, só fala disso. Então, as pessoas começaram a ver mudança nas minhas vestimentas também, porque eu postava foto de biquíni, estava com decote, a mini saia, e aquilo, eu joguei metade do meu guarda-roupa fora, que eu punha assim, coisas não que eu usava. Nossa, mas foi muito rápido. Eu olhava, eu falava: gente, isso aqui era uma saia, era um negócio assim. Eu falava: como eu cabia dentro de mim isso? Como que eu usava uma coisa dessa e não sentia vergonha? Como eu punha um biquíni desse tamanho e desfilava achando que eu estava o máximo? Aquilo começou a me incomodar demais, eu tirei tudo fora. Então as pessoas foram vendo a mudança e achar que estava tudo esquisito. E daí a mídia... a mídia negra, assim, e aqueles que não compreendem o chamado de Deus, foram querer me ridicularizar, né? Então, botando notícias ruins e tal. E daí eu busquei no Senhor mesmo, falei: Senhor, será que é para eu viver no secreto primeiro, né? E parar de compartilhar tudo isso? E o Senhor sempre me respondia, ele falava: não, aquilo que eu te dou na escuridão da noite, à luz do dia, você vai compartilhar. Então, eu sempre tive uma conexão muito grande com a palavra do Senhor, desde a minha conversão, que ele foi me respondendo, isso foi me fortalecendo, então eu passei a fazer com segurança. Amém. Foi uma decisão firme, segura daquilo que eu estava fazendo. Então, o que vinha de fora não me amedrontava. Aliás, o apóstolo Paulo, escrevendo a Timóteo, segunda carta, capítulo 3, verso 12, ele diz: todo aquele, não alguns, não a maioria, todo aquele que quiser viver piedosamente em Cristo, será perseguido. Então, ser perseguido à luz de Jesus, lá no Sermão do Monte, é uma bem-aventurança. Bem-aventurados aqueles que são perseguidos por causa da justiça. Então, nós não devemos buscar isso. Mas o fato de vivermos valores cristãos, princípios absolutos do reino de Deus, numa sociedade rendida à ditadura do relativismo, vai incomodar. Com certeza. Isso vai provocar uma reação de lá para cá, de perseguição. E ao mesmo tempo... Isso é uma prova que nós estamos no caminho certo. Glória a Deus.
E, ao mesmo tempo, eu ouvindo tantos testemunhos de pessoas que às vezes não vinham a público, muitas vezes porque não queriam ser apedrejadas junto comigo, mas vinham no direct e falavam, continue, por favor, todo dia eu venho, eu quero ver o que você tem aprendido, eu tive vontade de conhecer o Senhor através da sua vida, você fala com tanto amor, com tanta alegria, com tanta segurança, eu quero ter isso, eu quero sentir isso. Então, eu falei, como eu vou parar? Não pode Não parar. posso. Não pode parar. Perdi muitos trabalhos, muitos mesmo. Fiquei sem saber o que eu ia fazer profissionalmente. Fiquei meses assim, sem ter nada que tivesse de acordo, que eu me sentisse bem, que eu pudesse aceitar. E eu confiante no Senhor mesmo, falei, não me importa. O Senhor vai abrir as portas certas, eu vou ter paciência, eu vou aqui aguardar e declarando palavras de confiança, falo buscando sabedoria em como transmitir a palavra, em como não rebater as críticas para me colocar de igual para igual. Claro. Então, o Senhor as pessoas querem que você empate o jogo. Exatamente. Você retruca, empata o jogo. Então, muitas coisas eu guardo, eu me silencio, deixando as pessoas falarem, simplesmente porque eu sei que a vontade de Deus é que a gente vive em paz, é que a gente seja manso, é que a gente tenha domínio próprio. Isso. Então, tudo isso eu tenho colocado em prática e vendo os benefícios de colocar em prática aquilo que o Senhor me ensina, né? Você hoje é uma pessoa, graças a Deus, muito influente nas mídias sociais. Já tem mais de 8 milhões, não é isso? Acho que 9 já. 9 e pouco, não sei. Olha que bênção. 9,6. Mais de 9 milhões de seguidores no Instagram. E essa é uma janela aberta, né? Sim. Muito importante para o testemunho ao Evangelho, porque as pessoas estão usando isso para outras coisas e você tem uma verdade, você tem um conteúdo para transmitir. Quais são as experiências mais bonitas que você já teve como retorno deste compartilhamento do Evangelho nas mídias sociais? Olha, pastor, de muitas pessoas que vieram a se converter realmente. Acho que esse é o melhor retorno. Que vieram a ser fortalecidas, que vieram a conhecer ao Senhor. Pessoas que eram tão mundanas quanto eu, que me admiravam lá de trás, que usavam vestimentas como eu usava. E que hoje em dia, até as pessoas que achavam que eu estava louca, e hoje em dia eu falo, Karina, eu tô igualzinha. Eu tô igualzinha e tô tão em paz que você não sabe. Não troco por nada. A paz de Cristo não tem preço. Né? Não tem preço. Esse é o melhor fruto, né? Porque a gente compreender que a gente não vive só para nós e que viver só para nós é algo tão egoísta, e ver os frutos nas outras vidas e compreender que esse é o chamado para todos. As pessoas falam, Karina, é tão lindo, mas é porque você tem muitos seguidores. Eu sempre fortaleço, eu falo, vocês não sabem que vocês têm muito poder, tanto quanto eu. Eu tenho dentro da minha casa, assim, eu gosto sempre de agradecer 2 funcionárias maravilhosas, são tementes a Deus, cristãs muito antes do que eu. E elas, através da vida delas, muito conhecimento da palavra chegou a mim, muita indicação de pastores e servos de Deus para o meu podcast vieram através dela. E elas, se forem pensar, elas poderiam achar que elas são tão pequenas, que elas não têm a relevância. E olha como todos é a mesma relevância. Todos. E na medida, aliás, vamos pegar uma carona aqui, porque hoje eu entendo que as mídias sociais são a ferramenta mais importante do mundo para a proclamação do Evangelho. Se você pensa, por exemplo, no livro, o livro tem uma fronteira, né? Você pensa num programa de rádio, ele tem um limite geográfico. Você fala de um programa de televisão, idem, tem um limite geográfico. Sim. Enquanto as mídias sociais, você tem uma abrangência mundial. Sim. Mundial. Então, que conselho você daria para a pessoa que está nos assistindo, que tem lá as suas mídias, o Instagram, o Facebook, um canal do YouTube, o TikTok, o Kawaii, etc., pode usar essa ferramenta que tem na mão para compartilhar o Evangelho? Com certeza. Que conselho você daria para essa pessoa? Para que não desperdice essa ferramenta. Não desperdice com coisas que só vão te envaidecer, com coisas que só vão alimentar o seu ego, porque eu já vivi nesse caminho.
né, de postar algo para simplesmente ser aplaudida ou ser admirada pelo meu corpo, pela minha aparência, pelas minhas conquistas, ou por um lugar maravilhoso, olha aqui onde estou. Se não tiver algo que vai agregar a outra vida, e o que realmente agrega é a palavra de Deus, porque sem ela as pessoas não vão ter o verdadeiro contentamento. Então, que a gente realmente, principalmente aqueles que já conhecem a palavra, porque primeiramente busque conhecer. Então, primeiramente, se alimentem da palavra de Deus, né? E outra coisa que você podia partilhar com a gente é o seguinte, que há pessoas também que conhecem do ponto de vista de saber, Sim. mas aquilo não mexe ainda, não toca ainda. Ela conhece, mas não vive, não vibra, não compartilha. Sim. Que palavra você daria para esta pessoa que tem conhecimento, mas esse conhecimento não está produzindo efeito no coração, na vida? Porque precisa colocar em prática. A palavra de Deus, você vai só realmente conhecer quando você colocar em prática e você declarar com verdade aquilo. Eu falo que até quem tem dúvida, experimente conhecer, experimente, faça um teste. Eu duvido que quem realmente não fizer um teste com o coração mesmo, Deus não vai se revelar. Amém. Não vai ser transformada. Então, a gente está depositando em tantas coisas, esquecem de depositar a confiança em Deus e na palavra. Então, coloque em prática, declare com verdade, mesmo que você não esteja sentindo aquilo ainda, porque os nossos sentimentos nos enganam, as nossas emoções estão corrompidas ao longo de décadas, de anos, daquilo que a gente vive. Então, a gente prefira acreditar e colocar em prática que você vai ver os sinais e você vai ter esse mesmo entusiasmo que eu tenho, porque eu vivo cada ensinamento que eu aprendo lá num dia. Eu falo, gente, isso eu não sabia, deixa eu colocar em prática logo. Eu sou imediata, assim, querer colocar em prática e peço constantemente para o Senhor me quebrar. Olha, preciso quebrar tudo, constrói tudo novo, não quero perder tempo. Amém. Sabe? Esse senso de não perder tempo é maravilhoso. Né? Eu não quero. Tem tanto pouco tempo pela frente e tem tanta coisa para fazer. A gente buscar o conhecimento e obedecer com rapidez é o que traz a bênção de fato, a presença dele. Amém. Porque se a gente só acha, mas isso é para o outro, isso é o outro que vai viver, depois eu vou ver isso, aquilo. Se a gente deixar para construir o templo depois e fazer só as nossas coisas, o que a gente acha, não é o que o Senhor nos diz. Eu estava ontem pregando lá em Sorocaba e eu estava expondo o texto de Efésios 3, 14 a 21. E ali, Paulo, para mim, faz a oração mais ousada que já foi feita na história. E ele diz assim, para que você seja tomado de toda a plenitude de Deus. Amém. Às vezes a gente acha que o que Deus tem para nós é coisa pequena. É uma experiência lá, se conforma. Botar a régua lá embaixo. Quando Deus tem para nós algo que não dá nem para mensurar. Você já imaginou que é você tomar de toda a plenitude de Deus? Mesmo sendo um vaso frágil. Esse Deus que nem os céus dos céus pode contê-lo. E Deus quer tomar cada parte desse corpo, cada célula deste corpo. E você conhecer esse Deus, vibrar com Ele, amá-lo, servi-lo, glorificá-lo e compartilhar isso para as pessoas. É lindo. Me fala um pouquinho... E não ter medo, pastor, eu falo que é muito importante, daquilo que a gente vai precisar deixar de lado. Porque eu vejo muitas pessoas, até que têm o fervor, têm o conhecimento, transmite nas redes sociais, mas ainda ficam com receio de deixar de lado coisas que desagradam a Deus. E por medo de perder, às vezes, trabalho, por medo de perder uma fonte de renda, por medo de... E acha que dá para levar as duas coisas. Você pode até levar as duas coisas, mas não vai ser igual. Não vai ser igual. A presença não vai ser igual. A relevância
para as outras vidas não vai ser igual. O exemplo, que é o exemplo de Cristo, que a gente deve seguir, a gente vai estar mais distante. Então, eu deixo sim de fazer muitas coisas que eu vejo que é motivação do meu ego, que é motivação da minha vaidade, que até poderia atrair novos clientes. Eu deixo sim de lado e graças a Deus eu posso te falar, o Senhor, Ele abriu outras portas, Ele trouxe clientes para mim. Então eu falo, não se preocupe com tudo aquilo que você vai perder, mesmo que profissionalmente, porque o Senhor no tempo certo vai trazer outros que vão estar juntos na mesma missão de glorificar a Deus. Você tem medo de cancelamento? Não, de cancelamento, da perca da fonte de renda mesmo. Depois disso, pastor, vieram clientes para mim. Hoje, eu ganho mais do que eu ganhava antes. Glória a Deus. E pessoas que vieram assim, olha, você tem os mesmos princípios que nós somos uma empresa cristã, ou nós queremos alguém que tenha valores, que tenha... Há empresas que, mesmo não sendo evangélicos, que eles têm valores e valores familiares, né? Princípios de família. Eu acho que a maioria da população tem princípios e valores e quer isso. Sim. É o que nós estamos assistindo aqui, às vezes, as minorias querem impor a sua cosmovisão para todo mundo, Sim. como se assim fosse a sociedade. E não é verdade isso. Né? Não é verdade isso. E clientes, pastores, que tiveram também como visão, de vontade de Deus, falar, olha, a gente foi, ao mesmo tempo que eu chamava para Deus abrir portas, também Deus vai fazendo o seu quebra-cabeça, seu jogo de xadrez, né? O melhor jogador de xadrez é Deus. Claro. É lindo o que Ele faz. E essas pessoas vieram até mim e falaram, olha, a gente não está no momento bom da nossa empresa, mas por direcionamento de Deus a gente quer estar alinhado com pessoas que têm valores e tal. E pessoas que estão comigo desde a minha conversão, onde a empresa multiplicou, triplicou. Deus seja louvado. Deus honra isso. Deus honrando. Deus honra a motivação. Exatamente. É a verdade no íntimo. Exatamente. Karina, você tinha uma relação assim muito estreita com seu pai, com a sua mãe. Depois da conversão, seu pai também é convertido hoje, sua Minha mãe também se batizaram. Eu tive o privilégio de conhecer seu pai e sua mãe, Sim. Pessoas maravilhosas. A relação tornou-se mais íntima ainda depois da conversão? Mais ainda. Agora de uma forma diferente, que nós éramos íntimos, mas hoje nossos assuntos giram em torno da palavra, a gente vibra a conquista um do outro com relação ao que Deus mostra. A sua pedra de esquina não é mais seu pai, mas é Jesus. E todos estão estão na mesma pedra, maravilhoso. No mesmo fundamento. Sim, com Isso certeza. É muito bom. Com certeza, eu vejo. Qual o valor da família na vida de um cristão? É essencial, é o que Deus nos chama, né? É a verdadeira união, o elo. É para isso que nós somos formados. Louvado seja Deus. É lindo. Olha, eu quero agradecer muito sua presença aqui. Eu que agradeço, seu pastor. Testemunho vibrante. Amém. De ver o brilho nos seus olhos. Amém. O entusiasmo do seu coração. Isso Amém. É tão gostoso. Amém. Isso é tão bom. E a minha oração é que o seu testemunho, que o seu exemplo possa impactar muita gente. Não só nesse mundo artístico, não só das pessoas com quem você já conviveu ao longo desses anos da sua vida, mas que a sua vida possa tocar milhares, milhões de pessoas. Obrigada. Que Deus te sustente, que Deus te proteja, que Deus te guarde, que Deus ilumine sua mente. Amém. Que você cada dia mais tenha fome e sede da palavra, que você continue crescendo no conhecimento e na graça do Senhor Jesus. E você tem certamente irmãos tão queridos que estão ao seu redor, e conte com a gente em oração. Obrigada. Sempre à disposição. Amém, pastor. Deus abençoe muito. Eu gostaria que você desse agora suas palavras finais, olhando para aquela câmera ali e compartilhando conosco o que você tem para dizer para as pessoas que estão nos acompanhando. Meus queridos, queridas, quero que vocês que estão nos ouvindo agora recebam dessa força, desse amor que nós sentimos quando conhecemos a palavra de Deus, o verdadeiro Deus, quando compreendemos quem é Jesus, o que Ele fez por nós, que já é suficiente para termos alegria de viver, já é suficiente para termos gratidão para começar o nosso dia,
que você jamais perca a esperança na sua vida de achar que já está velho demais, ou já é tempo perdido, ou que não vale a pena, porque o Senhor realmente, Ele traz esperança, Ele traz renovo, Ele traz cura para os corações que estão feridos, para as almas que estão necessitadas. Então, para tudo aquilo que ainda falta na sua vida, para tudo aquilo que ainda faz com que você se sinta perdido e muitas vezes sem saída, o Senhor tem uma resposta. Ele vem para completar, Ele vem para te trazer uma direção. E vale a pena cada segundo que você vai estar com Ele. Tudo aquilo que você achou que você perdeu tempo, assim como eu também achei que foi uma vida perdida, Ele faz valer a pena. Ele faz você reconhecer que há um futuro, que há um presente com Ele e há um futuro de esperança. Há uma vida de paz, há uma vida de alegria. Então, não se esqueça, em nenhum momento, não deixe que as ciladas, do inimigo, que a mídia, que muitas vezes aqueles que não conhecem a palavra, te desmotivem. Busque sempre na Bíblia, na palavra de Deus, a tua motivação diária. Declare com força, com fé, realmente aquilo que você está lendo. Coloque no seu coração como uma verdade absoluta que não muda. Assim como o nosso Senhor e a sua palavra não muda, as suas promessas também não mudam, então a nossa vitória é garantida. Então, não tenha medo de tudo aquilo que você tiver que enfrentar, porque eu também enfrento muitas batalhas, mas o Senhor não larga da minha mão, porque eu não largo da mão dEle. Então, não largue da mão do Senhor. Se ela esteve distante todo esse tempo, porque você deixou distante, peça para novamente ter a oportunidade de dar as mãos e não solte em nenhum dia, em nenhuma batalha, em nenhum problema, nem nos momentos de gratidão, nem nos momentos de dor. Esteja com Ele em cada dia, porque Ele já está com você, basta que você alcance. Então, que você seja restaurado nessa palavra, fortalecido e guiado a cada dia até a eternidade, porque eu vou estar lá esperando, com muita alegria, contando com os anjos, cantando, adorando ao nosso Deus, do ladinho lá de Jesus. E eu espero ver todos vocês, e eu espero que vocês também sejam um canal de bênção na vida de tantas pessoas, porque a partir dali vocês vão compreender o verdadeiro propósito da vida de cada um de vocês. Que assim seja. Amém. Um beijo. Glória a Jesus. Glória a Deus. Obrigado, minha princesa. Eu que agradeço. Muito obrigado. Muito Sua presença aqui nos alegra, nos abençoa. E eu não tenho dúvidas de que o seu testemunho nas mãos de Deus há de impactar muitas pessoas. Para a glória do nosso amado Redentor. Amém. Obrigada. Beijo no seu coração. Obrigada. Muito bem, estamos então encerrando mais um HDL Podcast. Que coisa boa esse papo gostoso, essa conversa tão saudável, esse testemunho tão vibrante da Karina Bach. Que Deus a conduza sempre em triunfo. Nos veremos em breve, se Deus quiser. Um grande abraço a todos.